Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h22, vamos falar de um assunto que parece coisa velha, mas não é. A dengue nunca é demais falar, porque Joinville declarou uma verdadeira guerra para combater um mosquito que vem preocupando as autoridades em saúde, não só as autoridades, a população, o país inteiro, que é o mosquito Aedes aegypti. Infelizmente, uma pessoa já morreu aqui em Joinville, um segundo caso está sendo investigado, focos e casos da doença foram registrados em vários bairros e a cidade está em emergência em saúde. E para falar então sobre esses e outros assuntos, estamos recebendo aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã, nesta manhã de terça-feira, o prefeito aqui da maior cidade do estado de Santa Catarina, prefeito Adriano Silva. Prefeito, muito bom dia, obrigado por receber o nosso convite e por estar conosco aqui. Muito bom dia a todos, um grande prazer, obrigado pelo convite. Prefeito, nós é que agradecemos aqui pela sua presença e não querendo alarmar a população, né? Mas os casos de dengue, infelizmente, tendem a aumentar ainda mais, né? Olha, Fernando, mas nós temos que alarmar a população sim, né? A dengue é uma doença grave, é uma doença que mata. E se todos não ajudarem, nós não vamos conseguir combater a dengue. A prefeitura vem fazendo e nunca diminuiu o seu trabalho. Nós temos quase 80 agentes de vigilância ambiental nas ruas, são mais de 20 mil casas por mês que são revisadas, né? São analisadas ali para tirar os focos de dengue. Nós temos as iscas, nós temos o fumacê funcionando, temos geolocalização. Todos os doentes são mapeados, a gente acompanha esses doentes através do Monitora Dengue, só que parece que tudo isso não está funcionando, porque a nossa pesquisa mostrou de que os focos de dengue estão dentro das residências, nos quintais e dentro das casas. E nesse sábado nós fizemos agora um grande mutirão em 4 bairros. Esse mutirão, em apenas uma manhã, tirou 80 mil quilos de lixo de dentro de residências. Então, nós precisamos da ajuda imediata de todos os joinvilenses. A gente tem uma campanha de 10 minutos contra a dengue por semana. São 10 minutinhos que você vai se dedicar toda semana no seu quintal e na sua vizinhança para eliminar os focos de dengue. Isso vai ajudar muito e talvez venha resolver o problema da dengue em Joinville. Prefeito, a gente sabe que muitas vezes só quando dói no bolso do motorista ele alivia o pé, quando está infringindo a legislação de trânsito, por exemplo. Já se discutiu muito isso, inclusive, sobre a aplicação da lei e até de multa para quem não colaborar. Não seria um momento, talvez, de mais ainda a prefeitura ainda apertar o cerco no que diz respeito multar aquele morador, aplicar uma multa, né? Quem não respeitar as regras, porque infelizmente tem pessoas morrendo em razão da dengue. Se discute essa possibilidade ou não? A multa já é aplicada, né? Então quando a gente vê que realmente é desleixo, por exemplo, casas que existem proprietários, mas a casa está abandonada, por exemplo, com uma piscina, com água verde e tudo mais, essas casas recebem a visita da vigilância e eles são multados. Então isso já ocorre. Mas o fato é de que nós temos que agir de forma unida e toda Joinville tem que agir. Não adianta somente um bairro fazer e daqui a pouco naquele bairro a gente diminui a incidência da dengue, mas em pouco tempo o mosquito vai migrar e vai começar a contaminar novamente aquele bairro. Então tem que ser uma ação conjunta e todo mundo ao mesmo tempo trabalhando contra a dengue. Prefeito, ontem pelas redes sociais houve a divulgação de uma suposta segunda morte por dengue aqui em Joinville. Essa informação ainda não foi confirmada pela prefeitura. A pergunta é a seguinte: depois de uma eventual morte, por exemplo, quanto tempo demora para se confirmar essa morte por dengue? Olha, os dados, é feita uma investigação, né, e é feito um teste lá no LACEN, que é em Florianópolis. Então a gente sempre tem que aguardar, né, esses casos, até para a gente ter muita responsabilidade na informação que a gente acaba também colocando, né? Joinville sempre nunca escondeu informação, muito pelo contrário. Acho que quanto mais transparência nós tivermos, mais a população vai entendendo também da gravidade. Mas nesse caso ainda nós não recebemos ainda a resposta. Então estamos aguardando para ver, né, se existe uma razão pela qual essa pessoa veio a falecer, ou se é dengue ou se é outra razão. Prefeito, nós estamos com uma situação de demanda assim parecida com o que tivemos lá no período de pandemia do coronavírus, ou ainda não? Claro que o coronavírus acaba passando uma situação muito mais grave, enfim,
Mas em relação à infraestrutura, né, da saúde pública para atender as vítimas neste momento. Bem lembrado, Marcos, porque nós temos uma estrutura que é uma estrutura grande em Joinville, mas toda ela está já em processo, em trabalho. Então, quando a gente monta uma central extra da dengue, como nós montamos ali na Unisociesc, em frente à Tupi, nós estamos usando as mesmas pessoas, retirando de outras áreas para virem. Por que isso? Porque Joinville já chega ao seu limite de investimento em saúde. Nós não temos mais nem recursos financeiros e também nem a possibilidade de mais contratações, porque nós já estamos no limite que a lei de responsabilidade fiscal permite um prefeito investir em pessoas, que é 51,3%. Acima disso, a cidade começa a ter sanções. Por exemplo, o servidor que está trabalhando não vai poder ter aumento, a reposição de inflação. Então, a gente vem trabalhando isso para garantir, né, que os servidores da ativa recebam, né, os seus direitos e tudo mais, e fazer com que também o sistema funcione da melhor forma. E isso aconteceu também no Covid, né? Eram as mesmas pessoas que foram lá e montaram hospitais de campanha, só que, por um lado, lá na Covid nós chegamos a fechar as unidades básicas, nós, né, mudamos toda a forma das pessoas acessarem a saúde. Na dengue nós estamos fazendo ao máximo para que isso não ocorra, muito pelo contrário, né, nós estamos agora ampliando a capacidade de atendimento da unidade básica do João Costa para o público infantil. Para que a gente possa diminuir também as filas no hospital infantil, então dar mais ajuda para o hospital infantil. A gente tem as 2 UPAs já com pediatras, são 3 pediatras em cada UPA, né, para fazer esse atendimento, e agora a unidade básica do João Costa, a partir de quarta-feira, ela passa também a atender o público infantil para justamente fazer essa diminuição das filas. Então, a gente está ampliando o atendimento, mas sem redução de portas abertas lá na frente. Então, é mais desafiador ainda para o time. Prefeito, aproveitando o gancho da resposta do senhor, né? Circula também uma informação a respeito da possibilidade de Joinville ter uma nova UPA infantil. Isso tem a ver também em relação com esse cenário da dengue? Não com a dengue, mas com as síndromes gripais, né? Em conversa com o hospital infantil, a gente percebeu que isso acontece há mais de 15 anos, essa concentração no PA do hospital infantil, e 80% dos casos que chegam lá são casos verde, que a gente fala, fitinha verde, que não são emergências. E essas pessoas acabam esperando por muito mais tempo, porque obviamente quando entra uma emergência no hospital infantil, os médicos que estão ali na porta de entrada da emergência, eles vão se dedicar para aquela emergência. E aí ninguém sabe quanto tempo aquela emergência vai exigir. Por exemplo, se aquela criança ela tem que ser entubada, ela vai ficar talvez mais de hora com aquele médico até ela ser estabilizada, para depois voltar a atender os casos leves. Né? E a gente tem os pediatras nas UPAs, mas o que aconteceu na UPA Leste da semana passada, que nós estamos com 2 pediatras e um faltou sem aviso prévio, isso acabou atrapalhando todo o sistema, né? E fez com que a gente tivesse que desmobilizar esse atendimento e concentrou no hospital infantil. Então, a gente está estudando a possibilidade daqui a pouco de concentrar o atendimento infantil em uma grande UPA, onde você tem vários médicos ali, talvez as mesmas estruturas, só que se um falta o outro, você consegue dar vazão. Porque um pediatra sozinho numa UPA, ele não consegue fazer o atendimento, porque, óbvio, pelo menos um fica para emergências e outro fica para atendimentos leves. E quando você tem um só, né, você acaba, né, não conseguindo fazer de forma satisfatória esse atendimento. Então, está em estudo, né, ainda não é uma promessa que vai acontecer, a gente tem que ver se é válida a ideia, né, foi uma ideia que nós recebemos e vamos estudar. Afinal, a gente está aqui para tentar sempre melhorar o serviço que a prefeitura vai prestar. E se a gente chegar à conclusão que existe recurso financeiro e que existe realmente uma melhora no atendimento, pode ser uma boa ideia. O local ainda não estaria definido ainda também? Por ser uma só, por ser uma grande, muito provavelmente a gente vai buscar imóveis bem próximos do terminal central de Joinville, para que todos os bairros tenham acesso, né, via os troncos de ônibus, e também esteja ao centro e próximo de todos os bairros, né, que não tenha nenhum bairro que venha a ser privilegiado. Queria continuar nesse ponto da saúde ainda, prefeito. Tem uma promessa do governador Jorginho Mello em ajudar o São José, né? Esse dinheiro já caiu na conta ou ainda não, para ajudar na folha de pagamento? Não, ainda não, mas nós tivemos conversa com a secretária Carmen Zanotto.
A documentação que Joinville precisava enviar já foi enviado, e ela disse que ela espera agora, já no mês de abril, estar fazendo os repasses, né? Estamos aguardando, afinal vai ser uma grande ajuda, né? O Jorginho, ele cumpriu a palavra dele lá na pré-campanha, ele já tinha me visitado e depois na campanha e falado que ele iria dar um passo de ajuda, né? Então eles vão estar passando 20% da folha do pagamento de São José, isso dá mais de 40 milhões de reais ao final de um ano todo, né? Que isso com certeza vai nos ajudar, né, no pagamento aí da saúde e quem sabe também no auxílio de outras secretarias que hoje são prejudicadas em virtude do Hospital São José ser pago por Joinville. Muitas secretarias acabam não tendo seus orçamentos para desenvolver os seus trabalhos porque a gente investe quase que o dobro do que outras cidades de mesmo porte investem em saúde. Prefeito, o Ministério da Saúde se manifestou sobre uma fala do senhor em relação àquele corte de 40%, né, da verba da saúde pública para cidades como Joinville. A pasta do governo federal disse que não foi um corte, que foi uma redução por causa da diminuição dos casos de Covid. O senhor mantém o discurso de que na prática continua sendo um corte? Continua sendo sim, porque o Covid veio, aconteceu a crise da saúde, mas o pós-pandemia continua acontecendo, né? Nós tivemos as síndromes gripais aumentadas drasticamente, os números são recordes de atendimento, né? Olha as cirurgias eletivas, quantas pessoas ficaram em fila aguardando durante o Covid. Então, assim, o custo da saúde continua alto. Então, essa é a minha crítica, né? E mais, a gente tem que lembrar também que a tabela SUS, desde 2008, ela não é reajustada. Então, todo corte que se faz na saúde prejudica totalmente. E mais hoje, os municípios é que acabam tendo que achar essa solução. Porque o munícipe, ele está aqui, ele sente a dor aqui, ele vai cobrar de quem? Do prefeito. Não importa se o hospital é estadual, por exemplo, né? Era do prefeito que era cobrado uma solução para tentar diminuir as filas no hospital infantil. Então, essa é uma fala que eu sempre vou defender, que o dinheiro tem que ficar nos municípios. Chega do dinheiro ir para o governo federal e estadual, né? Países desenvolvidos como a Alemanha, por exemplo, 33% de tudo que se arrecada fica dentro do município. No Brasil, só 16% fica no município, sendo que a vida do cidadão acontece na cidade. Então, essa é uma crítica que eu faço, lembrando também que em 2008 já era governo também PT, né, e não houve ali que parou de se fazer o ajuste da tabela. Imagina quanta inflação que nós tivemos em todo esse período, de lá até hoje, e que a tabela não foi ajustada. Então, hoje a tabela SUS ela não paga nem de perto o que acontece dentro do hospital com cirurgia. Se, por exemplo, a gente tivesse a tabela SUS reajustada, talvez eu nem precisaria estar pedindo ajuda para o Jorginho Melo, porque a conta estaria sendo paga pela tabela SUS. E hoje a gente tem que ficar aportando recurso do município para cobrir as contas que a tabela SUS não paga. Então, essa é a minha crítica, né? Talvez as pessoas entenderam que foi no mês de janeiro, né, que houve essa redução, não. Mas no período todo houve uma redução sim, uma redução alta, né, e que faz falta sim nas contas, porque a saúde continua puxada, continua com todos os desafios que durante a pandemia a gente não conseguiu atender. Essa conta nunca vai fechar, né, prefeito? Infelizmente. São 7h36, vou convidar agora o Piara Bosque, nosso comentarista político, que também vai fazer uma pergunta ao prefeito Adriano Silva, que participa dessa conversa com a gente ao vivo aqui na Jovem Pan Joinville. O Piara, muito bom dia. Bom dia, prefeito Adriano, é um prazer falar com o senhor mais uma vez. Semana passada a gente teve a Marcha dos Municípios e um dos grandes temas foi a reforma tributária, que o governo federal está tentando apoio dos prefeitos para conseguir fazer passar. O senhor não estava na Marcha dos Municípios, mas o senhor estava recentemente, 2 semanas atrás, no encontro da Frente Nacional dos Prefeitos, e o tema também acabou sendo o mesmo. Fernando Haddad conversou com os 2 grupos de prefeitos. O senhor já está convencido de que essa questão de fusão do ISS municipal com o ICMS estadual e abrir mão dessa autonomia de cobrança não tem perda para o município do porte de Joinville? Como é que o senhor avalia essa questão? Como pretende se posicionar em relação a essa posição? Eu pergunto isso muito porque lá na Marcha dos Municípios, um dos defensores da proposta, da ideia da reforma tributária nesse momento, foi o governador Romeu Zema, do seu Partido Novo, e ele disse que defendia isso, mesmo que
desse alguma perda pontual para Minas nesse momento, pela importância da reforma em si. Como é que o senhor avalia isso nesse momento, prefeito? Nós do Partido Novo, nós sempre defendemos, o Piara, né, as reformas, e as reformas elas têm que acontecer de forma que realmente seja efetiva. E quando a gente vê alguns municípios defendendo a PEC 46, que na verdade ela vai só fazer um ajuste no ICMS, ela não ajuda no arcabouço todo da reforma tributária, isso não é o que nós defendemos. Nós defendemos de fato, né, de que para o cidadão brasileiro fique muito mais fácil pagar os seus impostos. Hoje a gente gasta muito dinheiro com burocracia, né, muito dinheiro depois de ser cobrado por impostos que você achou que pagou e não pagou, né? Então uma dificuldade gigantesca. O Brasil é talvez o país do mundo que mais cria dificuldades para a gente pagar impostos. Então, a reforma da PEC 45 e da 110, né, ela já é ela é maior. Né? Então, nós temos que não pensar só no nosso umbigo, nós temos que pensar no todo, no coletivo. Né? E eu creio que facilitando também a vida das empresas a pagarem seus impostos, a gente, no fundo, vai ter um aumento de arrecadação sem aumentar impostos. Né? Só pelo fato da facilidade, né, e da facilidade também dos controles e do aumento de consumo, porque quando você faz a cobrança somente do imposto lá no final da cadeia, você vai deixar todas as indústrias, por exemplo, muito mais competitivas. Elas vão conseguir ter produtos mais baixos de valor a chegar na ponta e você paga só o imposto daquilo que está consumindo. Né? Então, é muito mais justo também essa reforma para quem, por exemplo, é mais pobre. Hoje o pobre no Brasil ele paga muito imposto porque está embutido no preço do produto já, esses impostos. Então nós do Partido Novo, inclusive a gente tinha o nosso deputado federal Alexis, ele é um especialista em reforma tributária, né? Ele não foi eleito, mas ele faz parte da Comissão do Estudo de Reforma Tributária do Congresso Nacional, e ele que tem nos orientado que a PEC 45 e a 110 são as melhores opções, porque ela de fato faz uma reforma. A PEC 46 ela faz um ajuste fiscal e que isso não vai trazer grandes ganhos, né, de melhora de eficiência. Prefeito, eu queria voltar um pouquinho no passado, um passado recente, né? Aquelas obras que iniciaram com o Plano Mil do então governador Carlos Moisés, né? Pararam, estão em andamento, em que pé que estão? Nós temos a Ponte Plástico Olímpio, né, que nós tivemos o problema com aquela empreiteira, que nós desfizemos o contrato dela, estamos relicitando a obra, né, e ontem mesmo com o secretário Cleverson em Joinville, ele garantiu que obras já iniciadas receberão a verba do Estado para dar sequência a essas obras. Então, a princípio, nós não vamos ter problema, né, de recurso para obras iniciadas, como é o caso da Ponte Plástico Olímpio. Para novos projetos, aí sim, né, existe uma discussão, né, e um pedido de auxílio, porque nós desenvolvemos vários projetos, como, por exemplo, a duplicação da Dona Francisca, o projeto está pronto, a duplicação da Santos Dumont, o projeto está pronto, inclusive estamos já fazendo as desapropriações, né, a duplicação da Autocar Derf, o projeto está pronto. Então, obviamente, a gente vai estar pedindo para que o governador ele libere verbas para novas obras, que são obras estruturantes, né, que vão ajudar muito a mobilidade em Joinville. Prefeito, vamos avançar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre política, né? Ontem nós recebemos aqui o deputado estadual Maurício Peixe, fizemos um bate-papo aqui sobre os assuntos da cidade, Frente Parlamentar, 280, e conversamos sobre política também. E o deputado foi muito enfático em dizer, olha, o PL já convidou o prefeito Adriano Silva para vir para o partido e tudo mais. Existe chance disso acontecer ainda, prefeito? O senhor ir para o PL? O PL diz que vai continuar insistindo no convite para o senhor lá. Eu agradeço o convite. Obviamente, quando a gente é convidado por outros partidos, a gente também se sente lisonjeado. Afinal, né, estão vendo algo bom no nosso trabalho, né, para estarem compondo o time deles. Mas eu estou muito bem no Partido Novo. O Partido Novo ele entrega exatamente aquilo que ele defende. Você pode ver todos os nossos mandatários no Brasil, nenhum deles tem escândalo de corrupção. Né, tivemos recentemente um mandatário que foi expulso do partido simplesmente porque ele não abriu informações para o próprio partido. Então, obviamente, nós defendemos a ética moral acima de tudo dentro do partido. Então, eu estou muito confortável dentro do Partido Novo, vou permanecer, continuo acreditando que o Partido Novo é a melhor plataforma de mudança na política do Brasil. Haja visto o que nós estamos fazendo em Joinville.
né? Nós conseguimos implementar uma política diferenciada, onde a Câmara de Vereadores também tem respeitado esse modelo e a gente tem conseguido mais eficiência na entrega dos serviços para os joinvilenses. Então, a gente permanece no novo, né? E eu também acredito que nós temos que fortalecer mais partidos de direita. Né? Isso, inclusive, eu falei com o governador Jorginho Mello. Não adianta a gente ficar se degladiando, né, e nós termos um partido só que se diz de direita e depois a gente acabar perdendo nas urnas, como aconteceu no ano passado entre Lula e Bolsonaro. Então, nós temos que fortalecer a direita no Brasil. E o fortalecimento da direita do Brasil é nós termos mais partidos genuinamente de direita e que defendem essas causas liberais. 7h43, faltando 7:17, nós estamos recebendo ao vivo aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã o prefeito Adriano Silva, prefeito de Joinville. O Piara Bosque, nosso comentarista político, tem mais uma pergunta para o prefeito. Aqui na política do Estado, a gente teve convites do governador Jorginho Mello para duas figuras do seu partido participarem do seu governo. Bruno Souza na FESPORT e Odair Tramontim na Secretaria de Segurança Pública, ao que consta até esse convite está sendo renovado. O senhor é a favor da participação de integrantes do Novo no primeiro escalão do governo de Jorginho Mello, tendo a situação do PL como possível aliado ou possível adversário ano que vem ainda indefinida? Eu não sou contra, não, né? Se é uma decisão puramente de cada um, né, dos candidatos, tanto o Tramontim quanto o Bruno Souza, né? Inclusive, ambos conversaram comigo, né, e eu apoiei a situação. Afinal, a minha posição sempre vai ser uma posição de tentar defender e fazer com que o Estado melhore, né? Então, assim, o governador Jorginho Mello tem todo o meu apoio, como eu sempre falei, porque eu quero que o governo venha a se dar bem. O fato do Bruno e do Tramontim não terem aceito é mais por uma decisão pessoal. Os dois vão estar provavelmente participando de eleições no ano que vem, né, e preferiram, né, estar já se programando e trabalhando para essas eleições, ao invés já de estarem dentro, né, de uma secretaria que obviamente tiraria eles das bases eleitorais deles e eles não estariam ali conseguindo se dedicar às estratégias de cada um. 7h44, prefeito, a gente quer agradecer muito a presença do senhor nesse bate-papo com o ouvinte da Jovem Pan Joinville. Política não para nunca, né? As ações da cidade também. Para finalizar, eu queria que o senhor reforçasse o pedido à população de Joinville, não só em Joinville, quem nos ouve fora da cidade, em relação a essa guerra que todos nós temos que travar contra a dengue neste momento. Primeiro, importante é que todos também lembrem do repelente. Poucas pessoas estão falando de usar repelente, né? E essa é mais uma forma também de você não ter a doença. Usar o repelente, e principalmente as pessoas que estão com dengue, aí sim usar repelente, porque você pode ser um vetor e pega mosquitos que não têm dengue, vão te picar e você acaba levando dengue para outros bairros que não estão infectados da dengue. Então, importantíssimo, inclusive, a gente tem distribuído, né, repelentes para doentes, para as pessoas que estão com dengue nas nossas centrais de atendimento, para que a gente possa auxiliar, né? E o segundo ponto são os 10 minutos contra a dengue por semana, né? Nós, inclusive, lançamos uma tarefa de casa para todos os alunos da rede municipal, estadual e privadas. No final de semana recebemos várias fotos das crianças, adolescentes, fazendo essa limpeza dos seus quintais, né? E a gente vai continuar com esse alerta. Então, solicitando para que todos 10 minutinhos por semana se dediquem aí na limpeza, que nós vamos conseguir combater a dengue, né, e trazer mais tranquilidade para o povo joinvilense. Obrigado, prefeito. Boa semana.